Dia, Bom dia, Cristiano, tudo bom? tudo bem, tu? Tudo certinho, cara. Certo. Bom dia, Bom Bom, dia. salve, salve a todos, muito bom dia, sejamos bem-vindos ao nosso quarto encontro da nossa disciplina de pós-graduação de MBA da UniFTech, disciplina de armazenagem, transporte e distribuição. Então, cá estou eu, professor Fábio Capec, desejo a todos muito bem-vindos, que sejam todos muito bem-vindos, e que a gente tenha aí um momento de muita produtividade sobre este assunto. Então, moçada, ontem no dia 20, né? Hoje 21. Ontem nós vimos o assunto embalagens, entendemos muitas propriedades dela, das embalagens, e eu propus para vocês uma problemática com soluções, obviamente, que é o que interessa, né, para nós, como gestores e gestoras, de nível pós-graduado, pós-graduada, para que a gente pudesse, enfim, agregar valor ao nosso negócio, à nossa empresa, à nossa marca. Sobre o momento de ontem ou qualquer outro anterior, alguma coisa que vocês queiram ainda resgatar antes da gente já começar a partir para o dia de hoje? Ou tudo certo? Vamos em frente. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tudo sim, tudo certo, certo. professor? Sim, tudo certo. Beleza. Bom dia, diretora Jennifer. Bom dia, tudo bem? Maravilha. Diretora é isso aí, né? Tem que esperar todo mundo entrar, tem que dar o pronto para ela, aí sim ela vem. Tá certo. Vamos nessa. Então, moçada, assunto de hoje. Nós vamos especificamente trabalhar a gestão de riscos, tá? Mas por que nós vamos trabalhar a gestão de riscos? Porque o escopo principal é seguro de carga, tá? Então vamos começar agora a entrar na parte de transporte e na semana que vem, na sexta, a gente encerra com outra temática. Mas hoje, então, nós vamos trabalhar esta perspectiva do seguro que é muito cara, literalmente, né? E metaforicamente também, no sentido de cara mesmo e importante, para este escopo. Então, quando a gente fala de seguro, porque primeiro a gente vai trabalhar essa parte na área de distribuição, na área de transporte? Porque fazendo um raio-x de custos logísticos, dividindo ali em transporte, gestão de estoques, armazenagem, até supply chain mesmo, mas especificando essas três áreas, é na gestão de transportes que reside a maior parte dos custos logísticos, né? Isso no Brasil, por conta de alguns fatores, principalmente questão infraestrutural. Então, o país, olhando o Brasil, né? O país é eminentemente rodoviário. Então, nós temos os modais aí ferroviário, aéreo, aquaviário, que se desdobram em água de interiores, cabotagem, mas o país eminentemente é rodoviário. E o transporte rodoviário, do jeito que a gente utiliza, ele tem um componente, em termos de custos, muito ineficiente. E de que jeito é esse que eu estou falando? Sob o ponto de vista dos custos, fosse fazer uma escala decrescente, eu pergunto para vocês, qual que vocês acham que é o modal numa escala decrescente, ou seja, o modal mais barato para carregar cargas maiores numa distância mais longa? Qual modal vocês acham que é Navio? mais barato? Eu acho que é o navio. Perfeito. Tá? Então, por aquaviário, pegando aqui uma escala maior, não vou entrar em números, tá? Porque isso aí tem muitas diferenças, mas numa escala, só para ter um ranking assim, né? Então, o transporte aquaviário, quando se considera distâncias grandes e cargas grandes, o aquaviário ele é mais, sob o ponto de vista de custos,
Não estou falando do ponto de vista de tempo, lead time, né? Estou pegando custos. O aquaviário ele é mais eficiente. Depois, o ferroviário, ou perdão, se tivesse o duto, né? Também não vou nem considerar o duto porque ele é muito específico, mas depois, em termos genéricos, o ferroviário e aí sim o rodoviário e depois o mais caro, obviamente, é o aéreo, né? Só que no caso do Brasil, a gente utiliza o rodoviário para longas distâncias. Isso por conta de todo um apanhado histórico que não convém aqui, não tem por que a gente entrar, mas ao longo da história do país, desde o Império, tá? A gente, na verdade, com mais ênfase no século XX, né? Que até então também nem tinha carro direito, a partir da Segunda Guerra Mundial, ali, anos 50, começou uma ênfase muito forte no transporte rodoviário. Isso tem motivos diversos, políticos, etc., como eu disse, não interessam para nós, porque estimula, tem uma aplicação rápida, muito mais rápida do que você instalar a rede ferroviária, por exemplo, que agora, recentemente, a gente começou a resgatar, graças a Deus, e a coisa está andando, independentemente de qual governo esteja. Então, a ferrovia, por exemplo, Norte-Sul, né, que liga Pará e Piauí, e Maranhão, perdão, ao Rio Grande do Sul. Então, está praticamente toda 100% pronta. Então, é como se fosse uma coluna, uma espinha dorsal do Brasil. E temos outras transversais, algumas costelas grandes, que também estão em progressão, já existentes em alguns trechos, do litoral para o interior e do interior Mato Grosso, lá do lado oeste do Brasil, para ao encontro dessa norte-sul. E aí, com isso, a gente vai poder realmente ter aquilo que nós não temos no Brasil, né? Que é uma eficiência melhor de transporte. Eficiência maior, estou falando aqui especificamente sob o ponto de vista de custos, né? Todo mundo entende por que que o rodoviário em longa distância é ineficiente? Poderia me dizer por quê? Por que que o rodoviário, o transporte rodoviário de carga, ele em longa distância é ineficiente? Poderiam me dizer por quê? Porque é o seguinte, gente, ele carrega pouca coisa. Caminhão comparado com trem, comparado com navio, carrega pouca tonelagem ou volumetria, né? Ou seja, torna o custo da operação maior, embora ele às vezes seja até mais rápido, e isso depende também se for ferroviário. Às vezes o ferroviário é mais rápido porque não pega trânsito, né? Não depende de nada, só de si. Mas em sua via de regra, o rodoviário ele carrega menos. Então, um trem carrega centenas, fazendo uma comparação, carregaria, né, centenas de caminhões, assim como um navio, né? Milhares, às vezes até, né? Se você botar um navio de container, por exemplo, raciocinando um container, fazendo uma paridade container-caminhão, cada container é um caminhão, então tu imagina um navio pequeno, né, de carga de container carrega milhares de container pequeno. Então, por que que é importante a gente trabalhar o assunto de hoje, seguro de carga? Porque esse é o retrato nosso, a gente utiliza muito isso. Capex, você está criticando o transporte de carga a longa distância, então presta atenção nesse detalhe, né, nesse adjunto adverbial de distância, esse delta S, tá? Então, a crítica ao transporte de carga rodoviário, ele se dá, no caso do Brasil, em função das distâncias que ele percorre, e não ao transporte de carga rodoviária em si. A gente faz direito, tranquilo, a operação, mas pela distância acaba se tornando ineficiente. Então, essa é a crítica. Em tese, o transporte rodoviário de carga, transporte de carga rodoviário, ele é mais eficiente a curtas distâncias. Ah, que curtas distâncias são essas? O que que é ou até quanto seria curtas distâncias? Isso aí tem muitos debates que variam aí de 100 quilômetros a 400,
não vou entrar nesse mérito com vocês, não importa também, mas a ideia do rodoviário é fazer a capilaridade, né? Fazer quase que um last mile, né? Que não é bem o caminhão que vai fazer isso, mas é uma última pernada. Bom, então vamos indo, vamos progredindo até chegar na gestão de riscos. Então, sendo o transporte de carga rodoviário um item muito caro, muito ineficiente, então, consequentemente, ele acaba se tornando muito caro. Mas não só pela ineficiência que ele se torna caro. Agora vamos já entrar no mundo específico do transporte de carga rodoviário. Por que que, pergunto para vocês, o transporte de carga rodoviário é mais, ou seria mais, suscetível a sinistros? Primeiramente, o que que é um sinistro? Um acidente, um É roubo de qualquer carga, alguma coisa. inconformidade, né? É qualquer inconformidade com o transporte, qualquer problema que dê com o transporte. Pode ser um acidente, pode ser um incidente, né? Um defeito, uma falha, um pneu, então não necessariamente um acidente, né? Mas pode ser um incidente, uma pane, pode ser um furto, roubo, algum tipo de inconformidade, algum tipo de problema que gere custos. Então, o transporte rodoviário, ele é mais suscetível a esse tipo de sinistro do que o rodoviário, do que o aquaviário, do que o aéreo, porque ele está mais acessível a todos esses fatores. Então, todos esses fatores, acidente, incidente e principalmente roubo barra furto, principalmente este, eles estão muito mais propensos a ocorrer no rodoviário do que nos outros modais. Qual é a diferença de roubo entre roubo e furto, gente? Não só de rodoviário, mas qualquer roubo e qualquer furto, qual é a diferença de um para o outro? Todos são apropriação indébita, né? Não devida. Mas qual é a diferença de roubo e furto? Isso para seguro também tem significância. Muito bem, é isso aí. Eu ouvi os pensamentos de vocês. Roubo, todos são apropriação indébita, ou seja, alguém vai tomar posse de algo que não é seu, tá? Algum bandido, ladra, sei lá. Mas o roubo é quando essa apropriação indébita se dá mediante o uso de alguma violência. Arma na cabeça, arma branca, qualquer tipo de coação, qualquer tipo de ameaça. Às vezes sem arma mesmo, a pessoa só corporalmente ameaça, né? E o furto é na surdina, é furtivo, é sem ser visto. Esse é o significado de furtivo, né? Sem ser visto, ou com dificuldade de ser percebido. Então, é aquela, no caso da carga, né? O caminhão encosta em algum lugar, sei lá, vai almoçar, vai descansar, e aí, sem ser percebido pelo motorista ou pela equipe ali, a carga é furtada, é levada, né? Então, isso é um furto. Roubo é se alguém chegasse e dissesse perdeu, levanta a mão, já era, enfim. E por que que, dependendo da situação, se for furto ou roubo, o seguro ele tem diferença? Qual dos dois vocês acham que o seguro é mais caro, quando é roubo ou quando é furto? Quando ocorre, né, um roubo ou um furto? Quando é furto, talvez? Não? Quando é roubo. Isso vale para tudo, tá? Não só para carga, qualquer tipo de seguro, até do carro, né? Na verdade, nos carros, eu acho que eles não discriminam, não. Mas quando você tem. Eu estou fazendo todo um raciocínio, tá, gente? Só para lembrar, para a gente chegar no escopo, no recorte que a gente vai trabalhar hoje, que é a gestão de riscos, tá? E já vamos entender por que que vamos trabalhar a gestão de riscos. Então, o roubo, o seguro, quando se há essa discriminação, porque nem sempre há, né? Mediante roubo, ele é mais caro, porque o roubo ele pode envolver danos pessoais. Então, a gente está falando aqui de seguro de carga, mas a carga
pelo menos até hoje, né, ela não anda sozinha. Alguém tem que botar ela no modal, e mesmo que não vá junto, mas minimamente variando do modal, tem a presença humana. E quando é um roubo, então a gente já entendeu que roubo é apropriação indébita. Alguém está me ligando aqui de vocês. Só um minuto. Ué? Só um minuto, gente. Tem alguém aqui ligando, dizendo que não está conseguindo acessar o link. Espera aí, tá? Só um minutinho. Acho que é o Jefferson. Eu vou só falar com ele aqui para dar para ele aqui as coordenadas, tá? Vamos lá, tá certo. É isso aí, gente. O bom da tecnologia é isso, que a gente faz em tempo real, resolve todo mundo. Então, onde eu estava, assim. Então, quando você tem um roubo, você tem probabilidade de ter um dano pessoal. E aí, quando você envolve dano pessoal, além do dano material da carga em si, o seguro, que tem como finalidade a cobertura, né, do patrimônio envolvido perante um sinistro, que pode ser qualquer tipo de inconformidade, se envolve pessoas, a gente sabe que pessoas, reparar danos pessoais também tem um custo, e dependendo, às vezes, é um custo grande, né? Comparado com o furto, porque o furto supõe que não haja a presença das pessoas, então, supostamente, afasta a probabilidade do dano pessoal, tá bem? Então, estamos refinando até chegar em gestão de riscos. Por que que a gente vai trabalhar a gestão de riscos, tá? Poderíamos aqui, já que estamos falando de seguro de carga, simplesmente tratar direto dos diversos modelos ali de seguro de cargas que temos, né? Que seguro de carga somente da carga, seguro de carga envolvendo pessoas, patrimônio, enfim, tem algumas propostas já previstas até em legislação. Mas isso, moçada, então tenha em mente o seguinte: isso daí vocês baterem o olho, inclusive tem um material ali que eu postei para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui só um minuto. Que já trata direto disso, tá? Que é aqui, ó, esse artigo aqui, seguro de carga. Então, deixa eu abrir ele aqui para vocês. Então, aqui nesse material, por exemplo, ele já vem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui os tipos de seguro, ó. Então, seguro de carga, riscos rodoviários, que é a cobertura básica do seguro de transporte nacional terrestre. Você tem a RCTRC, que é a responsabilidade civil do transportador, e você tem a RCFDC, responsabilidade civil do transportador rodoviário de desaparecimento de carga. Então você tem aí as básicas, né? Deixa eu voltar. Isso daí vocês rapidamente leem, entendem, não requer muita análise. O que requer análise, que é um diferencial interessante que eu selecionei para a gente trabalhar? O componente risco, ele aquele componente do custo da carga, do custo do seguro, um dos mais significativos e, principalmente, aquele que a gente, nós, enquanto gestores, gestoras, conseguimos gerenciar. O valor do patrimônio da carga a gente não consegue gerenciar, né? A gente, no máximo, vai diminuir a carga, aumentar, e aí, nessa diminuição ou aumento, vai variar o valor que está sendo transportado para mais ou para menos. Mas a gestão do risco de acontecer o sinistro, isso é algo que nós podemos fazer. Ou seja, que tipo de cuidados, né? Falando aqui de maneira genérica, depois a gente vai entrar no assunto específico, técnico, para eu mostrar para vocês como fazer gestão de riscos. Então, a técnica da gestão de risco a gente consegue fazer. Ou seja, você vai contratar ali um modelo de seguro o normal, aqueles ali que a gente viu, porém, a questão dos valores que vocês vão colocar, que isso também é uma coisa que a gente que determina, que a gente quer, e sob quais circunstâncias aquele seguro vai ser coberto ou não, nós é que vamos colocar, e aí, para isso, se a gente fizer uma boa gestão de riscos, a gente pode economizar
no valor do transporte de carga. Então, quando você pega o transporte de carga, fazendo um raio-x dele e em termos de custos, o seguro desta carga é um dos componentes mais significativos. Quais são os outros componentes de custo? Combustível, custo da mão de obra, né, do transporte, motorista, carregador e tal, manutenção, documentação do veículo, etc, etc. Pedágios, né, essas coisas. Agora, o componente seguro é um dos mais significativos e a gente pode variar o seu valor a depender da nossa gestão. Então, por isso que a gente vai trabalhar, porque combustível, por exemplo, que é um outro item bem significativo, né? Nós, enquanto gestores, assim, temos o que fazer, temos como planejar através das rotas, pontos de apoio, a dosagem, a tancagem que a gente vai usar. Temos como fazer isso, mas os ganhos, assim, não são tão significativos quanto no componente no componente de seguro. Então, por isso que a gente vai trabalhar o componente de seguro e, especificamente dentro de seguro, nós vamos trabalhar a gestão de riscos. Então, o que que é gestão de risco, gente? O que que é risco? Então, assimilem isso, tá? Isso tem lá na definição do comitê do COSO, né? Mas o que que é risco? O risco é um problema, uma inconformidade previsível, é uma incerteza previsível. Então, quando a gente fala de incerteza, eu estou falando assim, pode acontecer um problema com a carga, pode cair um cometa, pode furar um pneu e o caminhão virar, aí destruir com a carga, pegar fogo, sei lá. Falar desse jeito, a gente fica na base da incerteza. Só que se você quiser cobrir essas, até então, né, chamadas incertezas no teu seguro, você vai, cada vez mais que tu puser ali situações de cobertura, você vai pagar mais caro. Então, se você quiser cobrir a tua carga e as pessoas contra incêndio, contra alagamento, contra furto, contra roubo, contra tudo, cometa, abdução alienígena, o que quiser, estou brincando, claro, esses dois últimos aí, quanto mais itens de cobertura você colocar, mais caro vai ficar. Vocês enxergam isso? Isso vale para qualquer seguro, na verdade, né? Não só de carga, até seguro pessoal. Então, se você faz um seguro de vida, por que que o seguro de vida é mais caro para quem é mais idoso do que quem é mais Por novo? causa da expectativa de vida do povo brasileiro, do povo Por em conta da geral. expectativa do idoso ser menor, né? E, consequentemente, o uso do seguro ser maior. Então, você fazer um seguro de vida para quem tem 80 anos, por exemplo, você vai pagar mais caro pelo prêmio, pela mensalidade, do que se você tiver 30, do que se você tiver 20. E isso qual é a explicação? Porque com 80 anos, a probabilidade de você vir a óbito, ou raciocinando seguro de vida, né? Mas poderia ser um seguro contra acidente, invalidez e tal, mas falando em óbito, né? Então, a probabilidade de um idoso vir a óbito é muito maior do que um jovem, né? Uma jovem, enfim. Então, por isso que você vai pagar mais caro. Então, da mesma forma, voltando para o raciocínio das cargas, quanto mais situações você quiser cobrir para assegurar a carga, mais caro você vai pagar. E aí, qual é a moral, então, da gente tratar do assunto de gestão de riscos, que é o que nós vamos fazer hoje? Porque daí a gente pode otimizar o dimensionamento do risco do risco do seguro que a gente vai querer colocar. Então, fazendo uma boa gestão de riscos, a gente otimiza o seguro. O que que é fazer uma boa gestão de riscos? Então, espera aí, eu vou avaliar. Essa carga aqui que eu vou enviar para algum lugar, ou vou comprar de algum lugar, né? Ela tem uma rota, ela tem um horário, ela tem uma avaliação climática. Ou vai chover, não vai, né? Então você tem variáveis diversas que merecem, que a gente vai avaliar,
que mereçam ser consideradas e, dependendo dela, da concepção delas, vai impactar no preço do seguro. Então, quando a gente vai fazer um transporte com uma distância maior, naturalmente você vai ficar mais tempo exposto, a carga vai ficar mais tempo exposta com as pessoas junto, tende a haver um aumento de custos. Quando você vai fazer um transporte numa região que tem lá um determinado histórico de violência, então, por exemplo, se você vai fazer um transporte de carga, vou pegar aqui uma região tranquila no Brasil, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, bem tranquila, né? Você vai pagar um valor aí maior, porque lá tem uma probabilidade de sinistro grande. Vamos vir aqui para o Rio Grande do Sul. Se você for pegar, deixa eu ver, uma estrada esburacada, um trajeto que tenha lá estradas mal cuidadas, você vai ter que prever um seguro de carga para danos, né, que cubram aquilo ali, maiores do que se você fosse pegar só a freeway, por exemplo, né, a BR-290 direção ao Osório, Porto Alegre, Osório, porque a freeway está bem, né, está bem conservada e tal. Então, isso tudo são variáveis que a gente tem que considerar. E, de novo, o que que é o risco, então? O risco, assimilem isso, tá? Estamos aqui fazendo aquele aquece cerebral do conceito para depois a gente poder operacionalizar melhor. Que nem ontem nós fizemos esse mesmo exercício para a questão da embalagem, entendendo lá as propriedades, né? De proteção, contenção, manipulação, etc. Para depois, opa, como é que isso pode agregar valor ao meu negócio? E aí a gente concebe uma operação melhor. Então, mesma coisa agora, a gente só está mudando aí a temática de ontem, embalagem, para seguro de carga, e especificamente gestão de riscos. Por quê? Porque a depender da gestão de riscos que a gente fizer, mais refinada, que é claro que é o que a gente vai buscar, a gente vai conseguir otimizar, veja, não é reduzir, é otimizar o seguro de carga. Otimizar é transformar em ótimo, o que não quer dizer necessariamente reduzir, tá? Então, o que que é um risco? O que que é gestão de risco? Ou melhor, o que que é risco, né? Risco é a incerteza transformada em probabilidade, em cálculo. A gente consegue ter um certo grau de probabilidade da incerteza. Então, se a gente está falando aqui de mau tempo, que poderia ser tanto chuva quanto vento, enfim, que outro tipo de mau tempo poderíamos botar aí que ataca, que prejudica o transporte? Mas pegando chuva e vento, granizo, né? Neve aqui não é o nosso caso, mas Estados Unidos, no hemisfério norte é. Vamos pegar aqui então só chuva e vento. Então, à medida que a gente faz, opa, peraí, vamos fazer um estudo aqui da previsão do tempo para aquele período que a gente pretende fazer um transporte de carga. E aí você vai ver ali, bom, nesta semana tem previsão de ciclone, tem previsão de chuvarada e tal. Você vai pagar mais caro um seguro do que se na semana que vem não tem essa previsão e você adotar o transporte naquela semana, sem esses fatores previstos. Risco, o nome já diz, tem o risco de acontecer ou não, mas esse risco não é simplesmente assim, eu acho que. Não, você tem que ter bases científicas para fundamentar aqueles componentes, no caso aqui do exemplo, tempo, né? O meio ambiente, tempo ambiente, chuva, vento e tal. Então, é simples assim, é você predizer, tentar, né, predizer quais as variáveis que vão impactar e de que maneira, sob qual intensidade. Até aqui, então, ok, gente? Então, entenderam por que que nós vamos trabalhar a gestão de riscos? Agora eu vou fazer o caminho contrário. Então, gestão de riscos significa que a gente vai identificar, avaliar, eu vou entrar no método já já. A gente vai fazer todo um trabalho em cima das
variáveis que podem gerar problemas para o seguro de carga, de maneira a otimizar os investimentos, né, nesse seguro de carga. E por que seguro de carga? Porque é um dos componentes, que mais agregam custos, né, até podemos dizer valor à à carga em si, que a gente consegue gerenciar melhor. Há outros elementos, como eu exemplifiquei, a questão do combustível, a questão da ergonomia dos motoristas e equipe, das motoristas também, né, temos mulheres, mas, eh, a variação aí em termos de otimização, ela não é tão grande. Agora a do seguro é. Entenderam então por que que a gente vai trabalhar na aula de hoje esse fator, gestão de riscos? Beleza? Sim, tranquilo. Acho que deu para entender quais são as razões, as questões de risco, né? Coisas que mais à frente a gente vai entrar nos parâmetros de risco que são avaliados aí e surgem algumas outras dúvidas, né? Mas aí a gente vai falando para frente, provavelmente. Sim, tá bem. Então, moçada, vamos lá. Vamos entrar então já direto no método de, gestão de riscos. Que método nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o método COSO, tá? Da metodologia COSO, opa, que é o que está ali naquele. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Que não é do TCU, tá? É uma metodologia internacional, que significa aqui do Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, Tradeway, né? Que nada mais é do que uma das metodologias internacionalmente mais aceitas, tá? Obviamente que o professor aqui vai fazer a gentileza de trazer para vocês isso mais mastigado, já no passo a passo. Então, eu já vou passar para vocês aqui a sequência, passo a passo, de como a gente vai trabalhar gestão de riscos sob a metodologia da gestão COSO. Então, primeira coisa, gente, primeiro passo, eu vou falando deles e depois a gente faz um intervalo e transforma isso em atividade, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificação dos riscos. Quais são os riscos que vão ou que podem, né, que a gente não sabe, por isso que é risco, é uma probabilidade, acometer, impactar a nossa carga, nosso transporte ali, né? Então a gente tem que procurar identificar. Então, como é que é isso? Nós temos que, obviamente, nos valer tanto da nossa experiência quanto, da experiência de todos que estiverem ali no raciocínio. Então, como é que se faz isso? Bom, o que que pode impactar? Então, risco é tudo aquilo que possa impactar, hã, a consecução do objetivo. Então, o objetivo é transportar a carga, que ela chegue, ilesa dentro de um prazo previsto. Também veja, o seguro não é só para o dano da carga. Então, se acontece alguma coisa na estrada e atrasa a entrega, a gente pode, não estou dizendo que tem que, mas a gente pode incluir isso, como seguro. Porque, por exemplo, imaginem vocês comprando algo, de um fornecedor e, eventualmente, por um motivo diverso, não interessa qual, essa carga atrasa, cai uma ponte, sei lá, no meio do caminho, enfim. Nada diretamente relacionado com o veículo ou com a carga, mas com o trajeto. Aconteceu alguma coisa ali. E atrasou de maneira significativa. Não estou falando aqui, insignificâncias, né? Mas atrasou de maneira significativa, de tal sorte que compromete aí a produção de vocês, uma vez que vocês estavam contando com aqueles itens ali de suprimento. A gente pode, não estou dizendo que tem que, mas a gente pode, prever, planejar, incluir esse componente de risco no nosso seguro. Lembrando que, como eu já falei, tudo aquilo que vocês quiserem colocar para cobrir todas as situações,
vão ter um trade-off de custos. O que é um trade-off mesmo? Uma troca. Uma troca, né? Então, se você supostamente ganha por um lado, você perde pelo outro. O que seria o ganhar? Quando você cobre todas as situações que lhe vêm à cabeça na composição do seguro. Se você ganha por isso, estou coberto sob todas as circunstâncias. Só que você vai pagar mais caro por isso também. Então, você perde, né? Entre aspas, por outro lado. Então, gente, o primeiro passo é identificar os riscos. Ou seja, quais são os fenômenos intrínsecos ao transporte ou extrínsecos, né, de fora ou de dentro, que podem comprometer. Então, deixa eu escrever isso aqui. Ali, ó, o que então, mas o que pode ser um risco CAPEC? Eu tenho que considerar o quê? Tudo aquilo que possa comprometer, e esse comprometimento ele é em medidas variáveis, né? Pode comprometer minimamente, pode comprometer totalmente ou parcialmente, enfim, a consecução do objetivo do transporte da carga. O que é o objetivo do transporte da carga? É você fazer uso daquilo, quer seja recebendo, se você está comprando, quer seja se você está entregando, produzindo e entregando, tá bom? Então, o risco deve ser considerado tudo aquilo que possa comprometer a consecução do objetivo do transporte da carga, tá bem? Bom, depois que a gente identifica o risco, nós temos que fazer um esforço de classificar o risco. Como assim classificar o risco? Aqui, esse segundo passo, eu estou colocando para vocês, aparentemente, ele tem um caráter burocrático, tá? Que, teoricamente, poderia nos levar a pensar que ele não seria tão necessário, mas eu vou explicar primeiro e depois eu dou a devida relevância que eu acredito ter. Então, a classificação desse risco, o que significa? É você dar famílias, categorizar, né? Classificar o risco por categorias de diferença. Então, como assim? Então, se você vai no número 1 ali, na identificação dos riscos, pensar num risco de acidentes ou incidentes, então você pode colocar os nomes da classificação de risco da cabeça da gente, tá? Você pode colocar isso como um risco operacional, tá? Agora, se você identifica no primeiro passo o risco de chuva, vento e tal, aí já não é um risco operacional no número 2, né? Aí já seria ali um risco o quê? Ambiental. Então, veja, os nomes não importam, não existe tabela que classifique nomes, tá? Que determine quais são os nomes a serem classificados. Então já é uma outra classificação. Tempo, né? Clima. Se a gente entende que o risco haja por furto ou roubo, bom, então aí a gente já tem outra classificação de risco que é, sei lá, furto, roubo, nome não importa. E assim por diante. É mecânica, né? Então, opa, se a gente quer evitar riscos por panes mecânicas, então a gente pode classificar isso diferente do operacional lá como a questão mecânica, a questão idade da frota, dê o nome que quiser. Capec, mas a gente vai fazer isso, essa classificação, a gente vai esmiuçar isso até que nível, até quanto e por quê? Essa aqui é a grande questão. Então, meus queridos, por que é importante, agora eu vou justificar o porquê que eu acho, né, essa atividade prevista aí na metodologia COSO como importante. Porque dependendo da classificação, a gente vai agrupar esse tratamento, que depois na sequência a gente vai ter que tratar o risco, né? Como todo problema a gente identifica, diagnostica e depois a gente trata, né? De maneira preventiva ou profilática. Ou aconteceu o problema, a gente vai ter que lidar com ele. Então, a depender da classificação, todo esse passo a passo depois, de tratamento, principalmente,
diagnóstico e tratamento, ele pode ser diferente. Então, como assim? Ora, se você está classificando riscos, vou pegar aqui 2 para comparar, de natureza mecânica e de natureza climática, na hora que você for diagnosticar e tratar isso vai dar diferença, porque os fenômenos eles se originam de maneira diferente. Então, o mecânico, pô, como é que você diagnostica e trata? Ora, você vai ter que avaliar como é que está sendo cuidado aquele caminhão, sob o ponto de vista, né, mecânico, enfim, está fazendo a manutenção preventiva, está fazendo a manutenção preditiva, está sendo testado, está tendo checklist de test drive, isso do veículo, mas também da equipe que motora, né, dos motoristas. Há uma checagem periódica da documentação dos motoristas, se eles estão aptos ou não. Há uma checagem periódica do estado de saúde. Olha só até que ponto a gente chega falando aqui, né, dessa parte da manutenção. Há uma checagem periódica da saúde dos motoristas, que poderia até ser subclassificado em outra dimensão, né? Isso tudo por quê? Porque está mexendo na melhor ou pior manutenção do transporte, né? Então, todo um esforço para melhorar isso aqui, a manutenção do transporte, em função dessa análise de classificação diferente, vai ser diferente do que se você quiser tratar a a gestão de riscos em função da outra classificação, que é ambiental. A gente sabe que meio ambiente é maior do que a gente não consegue olhar para o céu e dizer: "Não chove agora, para de ventar". A gente não consegue fazer isso, pelo menos por enquanto, né. Então o que que a gente faz? A gente vai diagnosticar e tratar o transporte sob o ponto de vista da classificação ambiental, diferente do que a gente vai diagnosticar e tratar a classificação de risco sob o ponto de vista da manutenção, diferentemente. Então quando for questão de meio ambiente, você vai olhar a previsão do tempo, se for vento e chuva o que você está preocupado, aí você vai olhar qual é a previsão, você vai olhar a imagem de um site, você tem que ter um controle periódico, porque às vezes muda, entra uma corrente de vento, sai, é tudo muito dinâmico, e aí você, em função disso, você vai traçar planos. Bom, se chove muito, se alaga, quais são os pontos de apoio, o que que se faz, quais são as condutas, né? Liga, para, porque veja, essa questão de, por exemplo, parar o caminhão. Você está lá, o caminhão está indo numa rota e aconteceu alguma coisa, quer seja por chuva, quer seja porque o caminhão para. Essa parada, ela se não for prevista no seguro, o que que pode acontecer? Qual é a grande armadilha que a gente, quando vai acionar o seguro, aconteceu lá um sinistro com a minha carga. Aí a gente ouve, mas espera aí, fez tal coisa? Isso aí não estava previsto. Vamos voltar, vamos fazer um paralelo aqui com o raciocínio doméstico nosso, tá? Carro, parecido, né? Quando a gente faz seguro de carro, no checklist, né, que a gente preenche, que supõe que a gente responda de boa fé, ou seja, que tu não pode mentir, a gente diz ali o quê? Se tu tem garagem ou se o carro dorme, normalmente em garagem, fechada ou aberta, se isso tanto em casa quanto no trabalho, quantos pilotam o carro, idade, se é casado, se é solteiro. Então são variáveis que interessam na diferenciação do comportamento do uso, né. Só que aí na hora que acontece um sinistro, vai se verificar as condições sobre as quais aconteceram, né. E aí vai ver: "Pô, espera aí, esse carro aqui foi arrombado, foi assaltado, enfim, foi levado, numa condição que não foi, previamente prevista", né. Desculpe a redundância do previamente prevista. E aí a gente corre o risco, né, não vou aqui cravar, porque isso aí tudo é caso concreto,
a gente corre o risco de não fazer uso do seguro, porque nós mesmos descumprimos ou não cumprimos com aquilo que nós mesmos dissemos antes que seria aquilo que a gente pretendia ter seguro, entende? Então, voltando para a carga, a questão da classificação dos riscos, ela tem muita importância, primeiro por isso, porque a gente, ao diferenciar essas classificações, a gente vai ter diagnósticos e tratamentos diferentes. Porque, convenhamos, vocês concordam comigo que é diferente você diagnosticar e tratar riscos derivados de clima do que riscos derivados de manutenção? Ou vocês acham que é a mesma coisa? O esforço é o mesmo, as variáveis são as mesmas, tudo é problema igual. Vocês acham que é assim? Eu acredito que é diferente, e até uma coisa que eu estava pensando aqui, essa classificação do risco, ela pode ser feita também pelo impacto que ela pode gerar no seu objetivo, seja, fazer a entrega da determinada carga. Digo, por exemplo, assim, o que que eu me imagino? O impacto de um roubo, você não vai conseguir entregar a carga de jeito nenhum, ou vai demorar muito, caso você consiga recuperar. O impacto de algum imprevisto mecânico, por exemplo, quebrou o caminhão. Eu posso arrumar ou posso colocar outro caminhão para ir lá, fazer um baldeamento da carga e continuar a minha rota de entrega. Eu posso classificar esse risco de acordo com o impacto que ele vai gerar? Pode, mas eu prefiro te dizer o seguinte, ó, passo 3, ô André, é exatamente onde a gente vai trabalhar exatamente isso que você muito bem, muito competentemente trouxe à tona. O próximo Certo. passo, depois da classificação de risco, é a análise do risco. Então, você identifica quais são os riscos, você classifica e depois você faz exatamente isso que você falou agora, cujo nome, escopo maior que engloba, é análise. E o que é analisar um risco? É justamente você fazer um estudo sobre essas duas variáveis, probabilidade e impacto. Então, muito bem, André. Nós não combinamos, viu? O restante da turma aí para achar que a gente estava combinando, não combinamos. Eu e o André. Então, a gente vai fazer a análise do risco, que é exatamente ver qual é a probabilidade desse risco acontecer e quais são, né, as probabilidades e quais são os impactos. Vejam, sob a metodologia COSO, a gente tem ali uma forma de trabalho que eu quero deixar bem claro, é uma metodologia, né, de análise, que é uma forma que não necessariamente precisa ser desta maneira. Qual é a forma? Como é que eles fazem? Eles fazem o seguinte, a metodologia COSO, né? Ela propõe que se faça uma análise, tanto de probabilidade quanto impacto, atribuindo valores para objetivar a análise, tá? Atribuindo valores às probabilidades e aos impactos de 1 a 5. Então, quanto menor a probabilidade ou quanto maior, vai variar de 1 menor a 5 maior. E mesma coisa para o impacto. Então, quanto menor for o impacto derivado de um sinistro ocorrido, vai ser 1, quanto maior for 5. Para quê? Para que depois se multiplique, tá? Eh, a probabilidade e o impacto. E aí a gente tenha uma noção do tamanho do risco. Então, exemplo, você prevê, né, que vai ter um risco em função de fatores climáticos, só para exemplificar, e aí você vai avaliar de 1 a 5 qual é a probabilidade de chover, qual é a probabilidade de dar algum problema, não preciso nem especificar aqui exatamente qual o fator climático, mas algo que no número 2 você classificou, né, como climático, qual é a probabilidade de acontecer esse fenômeno, de acontecer, o fenômeno do risco de atraso ou de, sei lá, que vai depender do número 1 que você chamou de risco, né? Se é atraso, se é suspensão, sei lá. Aí tu deu ali um valor. E é aí que está a fragilidade que eu digo para vocês, tá? Essa atribuição do valor, que tem um nome, tá? Que é de 1 a 2, você tem uma. Esqueci agora o termo que eles usam, mas
Acho que é a avaliação do risco, exatamente. Então, você tem a análise do risco, você vai atribuir valores, e depois você tem a avaliação. Essa análise, então, é dar de 1 a 5. Então, se a probabilidade e o impacto forem menor, você vai dar ali 1 ou 2, se for mediana, 3, se for alta, 4, 5. Tanto para a probabilidade e impacto. Aí, se você chega à conclusão, só vou concluir o exemplo, depois eu volto para as análises, que a probabilidade de acontecer algum risco em função do número 1 que você identificou for 4, e o impacto desse risco ocorrendo for muito alto, 5, então você vai ter a seguinte situação: você classificou que a probabilidade de acontecer aquele risco de chuva, vento, sei lá o quê, é alta, e você deu um valor de 4, e em ocorrendo esse risco ambiental, você vai ter um impacto grande naquilo que você chamou lá no número 1 de risco. Pode ser um atraso, pode ser um comprometimento da carga, uma inviabilidade, uma inutilização, etc. E aí você vai multiplicar e vai dar 20. Em função desse resultado, que poderia ser qualquer conjugação de 1 a 5 vezes 1 a 5, então você teria, na menor hipótese, 1 e 1. Você poderia ter um número 1 na resultante, multiplicando 1 vezes 1 vai dar 1. E você teria, na maior hipótese, probabilidade 5 e impacto 5, multiplicando daria 25. Então, esses resultados aí que eu estou dando, por exemplo, 4 vezes 5, poderia ser, que deu 20, poderia ser no mínimo 1 e no máximo 25. Depois dessa conta, a gente faria essa avaliação do risco. E aí você tem classificações de avaliação, que são riscos baixos, riscos médios, riscos altos e riscos extremamente altos. Isso eu estou falando de acordo com a metodologia COSE, que vão depender desta resultante da multiplicação. Então, se você tem entre 1 e 3, você tem risco baixo. Se você tem entre 1 e 5. Se você tem de 9 a 12, entre 1 e 6. Se você tem de 9 a 12, você tem risco alto. Se você tem de 15 a 25, extremamente alto, é mais ou menos assim. Por que que eu estou já, vocês perceberam que eu não estou dando muita ênfase para isso? Porque a fragilidade deste que seria o quarto passo, que eu não vou trabalhar com vocês aqui, ela está na atribuição desses valores. Então, não há uma objetividade na atribuição desses valores. Quais valores? Qual é o valor de impacto, probabilidade, e qual é o valor de impacto? Quer ver? Digam para mim, se vocês entenderem que vamos fazer um transporte de carga, então no número 1 a gente vai avaliar ali atraso da entrega, aí no 2 vai ser um risco de climático, chuva, vento e tal, e aí no 3, quando a gente for fazer a análise, a gente vai atribuir para a probabilidade de chover é baixa. A gente olhou na previsão do tempo, está baixo, né? Não tem previsão. A gente vai botar ali 1, probabilidade, porém, no impacto, não tem nada a ver com a probabilidade. No impacto, a gente raciocina o seguinte: bom, mas se chove, o impacto é alto, porque vai alagar, vai não sei o quê, então eu vou atribuir um valor alto ali, 5. Então, 1 para probabilidade e 5 para impacto. Multiplicando vai dar 5. Isso daí é um risco, não me lembro se é baixo ou médio, mas é pequeno. Agora eu pergunto para vocês, quando você deu 1 para a probabilidade de chuva e vento, é porque você, obviamente, consultou alguma fonte de previsão de tempo, né? Mas por que que tu não poderia ter dado 2? Qual é o limite entre atribuir 1 e 2? Ambos são baixos para a probabilidade. Mas aí é que vem esse questionamento. Sabe, por que dar 1 e não dar 2? Porque a previsão do tempo não vai te dizer, ó, a probabilidade de chover numa escala de 1 a 5 é 1 ou 2. Ela não vai fazer isso. Ela simplesmente vai te dar lá, sei lá em qual escala. Acho que até em percentual. E aí, se você for olhar como é que é a composição desse percentual, tem muita coisa, né? Pressão do ar, umidade, ventos, etc. e tal. Então, a fragilidade no que seria essa avaliação, que seria o quarto passo, que eu não vou trabalhar isso com vocês,
vocês precisam saber. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Que eu não acho que vale a pena fazer, mas eu vou escrever aqui igual, tá? Que é a avaliação do risco. Ou seja, ele vai ser baixo, vai ser médio, alto ou extremamente alto. Eu, por obrigação, por dever profissional, eu coloco para vocês. Sabe por quê? Porque às vezes vocês vão ter seguradoras que vão exigir isso. Então vocês têm que saber fazer, né? Igual, não vão fugir do fenômeno. Qual fenômeno? Que vocês poderão ali atribuir, se julgarem baixo, tanto probabilidade quanto impacto, 1 ou 2, ou se julgarem alto, tanto probabilidade de acontecer quanto impacto, os números 4 ou 5. Então é frágil, ao meu ver, tá? Humanamente, tecnicamente falando, eu acho que ele é frágil nessa atribuição de valor, que depois, claro, aí depois é só multiplicar, aí você vai ter essa resultante, multiplicando um pelo outro, e aí sim, em função desta resultante, você vai avaliar o risco, tá? Mas ela tem uma fragilidade que eu espero ter conseguido expressar para vocês. Seguindo adiante. Então, concluindo aqui, né, a análise e até a avaliação. Então, a análise de risco serve para quê, André e todos? Para que vocês considerem essas duas variáveis de probabilidade do risco acontecer e os impactos. Por que é importante considerar as duas? E no caso, a metodologia acaba multiplicando. Porque você pode ter um risco de probabilidade altíssima de ocorrência, mas com impacto baixo. Ou ao contrário, com probabilidade baixíssima de acontecer, mas se ocorrer, com impacto muito alto. Impacto do quê? Do risco que no número 1 você previu. Então, se o risco é atraso, se o risco é furto, se é roubo, sei lá, o que você quiser dizer, em chovendo, qual é a probabilidade de atrasar? Você pode ter você pode ter uma probabilidade baixíssima de chover, mas se chover, você pode ter um impacto muito grande no atraso. Ou ao contrário, você pode ter uma probabilidade altíssima de chuva, mas o teu veículo de transporte é um tanque de guerra. Pode chover o que for, que ele vai chegar igual, entenderam? Estou exagerando aqui no exemplo, né? Mas essa é a lógica do porquê a gente raciocinar separadamente probabilidade de impacto. Poderemos ter casos em que ambas estarão andando juntas. Bom, a probabilidade de chover é alta, estou aqui falando chuva, mas poderia ser qualquer outra coisa. E em chovendo, o impacto também vai ser alto. Ou ao contrário, a probabilidade de chover é baixa, e mesmo que chova dentro de uma probabilidade baixa, o impacto também na entrega vai ser baixo, porque é uma entrega próxima, porque é uma entrega que tem um trajeto bom, escoamento de água bom, não alaga, não empoça, entendeu? Tá, gente? Então, seguindo. Então, o quinto passo são os tratamentos de riscos, perdão, esqueci de escrever. Os tratamentos de riscos. A metodologia COSO, ela considera 4 básicos tratamentos, que eu vou escrever agora aqui. Então, vou botar aqui 5.1. Mitigar. Eu já vou explicar cada um, tá? Manter. Então, essas 4 formas de tratamento são as previstas na metodologia, tá? Vamos lá para cada uma delas. O que é mitigar algo? O que é mitigar um risco? O que é mitigar? Um verbo. Reduzir. Isso, né? Reduzir, muito bem. O que seria. Então, mitigar um risco seria
reduzir a probabilidade e o impacto. Então, veja, tratamento pode ser tanto na probabilidade, quanto no impacto, quanto nos dois. Ah, Capec, qual que a gente vai fazer? A gente vai atacar a probabilidade ou vai atacar o impacto? Podemos atacar nos dois, inclusive. Porém, a gente tem que avaliar aquele fenômeno lá do início. Quanto mais eu reduzir probabilidade e impacto do risco, quanto mais eu quiser trabalhar aquele risco, mais caro vai acontecer o seguro. Então, mitigar o risco significa mitigar, reduzir a probabilidade da ocorrência e ou os impactos, tá bom? Segunda forma de tratamento, manutenção, ou seja, manter. Nós vamos manter os riscos do jeito que eles estão. O que que significa isso? O verbo manter, ok, ele já explica, já é autoexplicativo. Mas na prática, quando eu digo assim, ó, nós temos a presença do risco tal, de furto, problema mecânico, não importa. Nós vamos manter do jeito que está. O que que significa isso? Significa que a gente Dela pra- não. Fala, André, desculpa. Não, eu ia dizer é que manter para mim parece muito estranho, porque me soa muito similar a não fazer nada. Não. Boa, perfeito, gente. Palmas para vocês, tá? Falem, porque as dúvidas que parecem ser óbvias não são triviais. Então, perfeito, André, show de bola. Realmente tem essa armadilha semântica, né? De achar que manter significa não fazer nada. Errado. Quer ver? É que nem dizer assim, eu não quero, eu não quero engordar, então eu vou manter o meu peso. Para manter o meu peso, significa que eu não vou fazer nada? Depende da sua propensão, né? Depende do seu corpo, depende dos hábitos que você tem. Então, manter o peso não significa que você não vai fazer nada para manter aquele peso. No caso do risco, para você manter, vamos pegar aqui um exemplo concreto. Há um risco de furto, é uma coisa grave aqui, roubo. Há um risco de roubo de carga, na probabilidade de 10%, ou seja, no histórico, né, naquele trajeto, naquele horário, tem diferença, né, se é dia ou noite, tarde e tal, manhã. A gente tem aí uma probabilidade, um histórico, que não vou entrar no mérito do questionamento, mas a gente sabe ali que tem uma estimativa de 10% de roubo de carga. Muito bem. A gente quer manter isso. O que significa manter isso, né? Não é desejar que roubem nossa carga. A gente está falando do risco do sinistro para fins de dimensionamento do seguro. Então, significa que eu vou pagar o seguro de carga mantendo aquela probabilidade de impacto de 10%. Estou chutando aqui um número, 10%, tá? Entendeu? Que é diferente de você manter o pagamento do seguro de carga sob a perspectiva de um risco de 50% ou 70, 90, 100. Então, o manter significa o seguinte: você tem um nível de ocorrência do risco em termos de probabilidade e impacto já mais ou menos prevista, e você vai fazer um esforço para manter naquele nível. Por quê? Aí é que vem. O ideal, qual é o dos quatro ali, qual é o melhor, qual é a melhor forma de tratamento? O que que vocês acham? Mitigar, manter, compartilhar ou negar? Negar significa não ter. Qual que vocês acham que seria o melhor? Penso que mitigar. O negar, né, gente? É não ter o risco, né? O melhor dos tratamentos seria o 5.4. Seria aquele que você nega o risco, eu não aceita esse risco. Eu vou zerá-lo. Ou seja, eu vou zerar o risco de haver um roubo ou um furto. Na prática, o que que significa isso? Pode ser de diversas maneiras. Você pode botar uma guarda armada, por exemplo.
Você pode contratar, se fosse Estados Unidos e Europa, você poderia contratar até mercenários em situação de guerra. Isso aí é legal lá. Aqui não, né? Só para compartilhar, professor, nós temos em Pelotas uma rota que é no BGV, que é um bairro que tem facção. E nós temos escolta armada. Contratamos Muito esse serviço só para essa rota, então o caminhão não entra lá sem a escolta. perfeito. E eu pergunto, Gabriele, isso é barato ou caro? Em relação ao risco de vida deles e da carga, é barato. Não é Não, muito baratinho, não. muito bom, Gabriele. Você tá ficando boa, né? Mas o investimento na guarda armada é caro. É caro. Guarda armada é caro, tá? Eu não tenho noção de preços, que depende muito, né, do risco do que se espera, mas você contratar guarda de segurança armada é muito caro, porque envolve risco de vida. E aí a empresa que oferece, né, aquele serviço de guarda de segurança armada, tem que fazer seguro de vida, né, para as pessoas e o risco de morte é alto. A probabilidade, o mesmo raciocínio que a gente está fazendo aqui, a empresa que oferece o seguro de armado, guarda a segurança armada, ela também faz esse raciocínio. Qual é a probabilidade de acontecer algum problema, a pessoa morrer? Aí, para morrer, vai ter seguro de vida. Na hora da pessoa fazer o seguro de vida, também vai pagar caro, porque ela trabalha numa área. Então, olha como é tudo em cadeia, né? Então, Gabriele, legal, obrigado aí pelo exemplo, mas certamente você pagar uma segurança armada é muito mais caro do que você só pagar o seguro administrativo, né? Então, gente, o melhor dos mundos seria o 5.4. Seria você negar o risco. O que que é negar o risco? Não é negacionismo, tá? Tipo, fechar o olho, não, 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 não vai ter risco. Não é isso. É você fazer força, algum esforço gerencial para que aquele risco ou não seja provável, diminua, né, de probabilidade. No caso do negar, seria zerar. E também o impacto. Tem que ser os dois, né? Só que, o que que a gente já viu agora no exemplo da guarda, da segurança armada? É uma medida, né, bem efetiva, né, para reduzir ou até negar qualquer tipo de risco de furto, de roubo, no caso. Só que ela tem um custo, né? Então, esse é o problema. O melhor dos mundos seria a gente negar. Assim como no exemplo que eu dei antes, André, de emagrecer, pô, quem é que não gostaria, todo mundo, de ser saradão, bonitão, físico trincado e tal? Pô, sei lá, gosto é gosto, mas se a gente pudesse escolher, escolheríamos. Só que na vida real a gente sabe que tem um custo, né, para você tá bem de corpo, bem de saúde. Qual é o custo? Você tem que fazer muito exercício, você tem que ter privações de hábitos alimentares, tem que beber bastante líquido por dia, dá trabalho, né? Você ficar rico, por exemplo, todo mundo quer ser rico, sei lá, quer ter uma condição de vida boa financeiramente falando. Só que para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar bastante, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que abrir mão de muitas horas de lazer, hora com a família. Então são, sabe, aparentemente são paradoxos, né? São trade-offs que na hora que você nega, assim, não, não quero mais passar. Me lembra o filme O Vento Levou, é filme velho. Quem viu O Vento Levou? Muito velho. Nem sei nem de que ano é, 60, 50, filme muito velho. Mas é um clássico do cinema. E tem uma passagem no início do filme, que a mulher lá, a tal da Scarlett, eu acho que é o nome da personagem, ela tem a casa devastada, as pessoas da família dela são mortas, ela sofre lá uma desgraça, que eu confesso que eu não lembro, já faz 300 anos que eu vi, e debaixo de uma árvore lá, ela fala: "Eu nunca mais hei de passar necessidade", e tal. Então, naquele momento, ela fala para a gestão de riscos: "Eu vou negar esse risco", que eu não me lembro o que que foi, se foram pessoas que morreram ou se foram calamidades, climáticas que levaram a casa, enfim, que ela ficou arrasada. Mas naquele momento ela decidiu tomar a decisão de gestão de riscos, de negar: "Não vou mais passar, nunca mais na minha vida", e tal. E ela teve muito trabalho para poder chegar nessa posição e conseguiu. Bom, viagens cinematográficas à parte, então os tratamentos são esses: mitigar, que é reduzir; manter, que significa fazer todos eles têm esforços para manter o risco no nível que está. Então, tem ali probabilidade de furto, roubo,
em tal nível, para você manter isso, talvez você vai ter que fazer algum esforço também. No caso do compartilhar, o que que é a ação, né, o tratamento de compartilhamento? Significa, que você conclui que é melhor você dividir o esforço, que a gente já viu que tanto para mitigar como manter ou negar, você vai fazer, mas você vai dividir esse esforço com, outro stakeholder, outra parte interessada, né. Que outra parte interessada poderia ser essa, a se compartilhar, o risco? Ora, se você está comprando de alguém e está pagando seguro de carga aí do recebimento, você poderia compartilhar com quem está te entregando, com o seu fornecedor. Ou se você está entregando, você passa a ser o fornecedor e, você compartilha o risco e, consequentemente, né, os custos, os esforços gerenciais desse seguro, desse risco, com quem você está entregando, com o teu cliente. Aí, mas quando é que eu consigo, né, compartilhar? Compartilhar é melhor, porque daí eu divido e tal. Aí são relações de poder, né, gente? Aí entra numa outra dimensão que é da negociação, que vai depender do poder que cada um tem no negócio, né? Então, vai fugir do escopo nosso aqui. Mas é uma forma de você tratar o risco, você chegar para o teu, cliente ou fornecedor ou prestador de serviço intermediário e compartilhar com ele. Exemplo que nós temos disso aí em relação ao business to customer, nós enquanto customer, enquanto consumidores, clientes, é aquela coisa da garantia estendida. Então, quando você compra alguma coisa, né, sei lá, no site da vida ou até numa loja física mesmo, quem nunca recebeu uma oferta de garantia estendida? O que que é garantia estendida? Todos os itens, todos os suprimentos, enfim, têm garantia de fábrica, né, prevista em lei e tal coisa, Código do Consumidor e tal. Mas o que que seria uma garantia estendida? Literalmente estender aquela garantia já, legalmente prevista. Tá, mas por que que oferecem isso? Qual é a vantagem de quem oferece ao fazer isso? Então você está vendendo algo para alguém e tu tem já por obrigação, cobrir, né, algum tempo ali mediante determinadas condições de uso, que também é outro detalhe, né, que é igual no seguro, se for constatado mau uso, já anula a cobertura. Mas supondo que não haja isso. Então, além do já previsto em lei, quando você produz alguma coisa e vende para alguém, você também pode, não é obrigação, oferecer garantia estendida. Por que que se faz isso? Qual é a vantagem para quem oferece? Porque veja, você que produz, que tem supostamente, né, o domínio técnico do que tu está produzindo, então se você produz qualquer coisa, alimentos, roupa, metal mecânico, químico, você produz alguma coisa, isso tangível ou até intangível, tá? Na sua produção. Você produz algo, tu vende algo. Supostamente você tem um controle gerencial da probabilidade daquele teu produto começar a dar problema, por diversos motivos, por idade, por uso, vida útil, etc. Então você tem essa probabilidade. E normalmente esta probabilidade, ela vai além do prazo mínimo previsto em lei. Então ninguém, eu desconheço pelo menos, né, quem produza algo já mirando só funcionar bem dentro daquilo que se pressupõe ser o bom funcionamento, até a data prevista em lei ali pelo Código de Defesa do Consumidor. Confesso que eu desconheço isso, ou seja, se no Código de Defesa do Consumidor prevê que os itens têm que funcionar, até 90 dias, supondo, após a sua entrega, poxa, eu confesso que eu desconheço quem trabalhe desta maneira. Não, então vamos produzir algo para pelo menos durar
só os 90 dias. Desconheço. Então, o que que normalmente acontece? Dura um pouco mais, mas esse um pouco mais também não é a vida inteira. É o exemplo de qualquer tipo de máquina, por exemplo, né, carros. Pô, carros de hoje, duram muito menos do que os carros de antigamente, principalmente na sua parte, eh, de lanternagem, a sua parte de fora. Para-choque. Já viram como é que é um para-choque hoje de um carro? Dentro é uma casquinha com isopor dentro, uma casquinha de polímero com isopor dentro. Como é que era o para-choque do Fusca? Não vou nem muito longe, tá? Fusca, que até hoje tem aí. É aço, meu amigo. Ou seja, aquilo ali acaba o carro, não acaba o para-choque. Aí eu pergunto, por que que evoluiu para esse formato de casquinha, com isopor dentro? Vocês acham que é chinelagem e engenharia financeira somente? Também tem isso, né? Mas não é só por isso. Claro que tem toda uma ciência por trás. A ciência por trás é o quê? Qual é a função do para-choque? O nome já diz, é parar o choque em relação a quem está dentro do carro. E a física já mostrou que a melhor maneira de o choque parar é ele ir gradualmente se dissipando até chegar no interior. Ou seja, na prática, o para-choque funciona melhor se ele se quebra, se dissolve, porque nessa de quebrar, ele no que quebra está levando aquele impacto para fora e não absorvendo no carro. Já o para-choque, aquele do Fusca, lá, o de aço, ele não quebra nada, ele só transfere o impacto para dentro. É uma indução. Então, aula de física aqui, tá? E sob o ponto de vista de custos também, né? Que daí se troca menos, se faz menos manutenção, e isso também não interessa muito. Bom, vamos voltar para cá. Vocês entenderam os tratamentos então? Então, quando você identifica o risco, você faz ali a classificação do risco, você analisa, avalia e trata. Então, as direções de tratamento, segundo a metodologia COSO, são essas. Então, você mitiga, ou seja, tu reduz o risco, e quando eu estou falando reduzir risco, significa reduzir probabilidade e impacto. Você mantém, porque você avalia que não tá tão ruim, mas também para ficar melhor vai ficar muito caro, vai ser muito esforço, a gente não tem condição ou condição gerencial. Você compartilha, porque não tá bom, mas também para você sozinho fazer isso não fica viável. E você nega, ou seja, não, é inadmissível. Então, exemplos clássicos, para dar exemplo de todos, né? Do negar é quando há risco de morte. Qualquer que seja aí a situação. Então, quando é risco de morte, você não sabe, não é que você não pode aceitar, mas você tem que tentar negar, você não pode aceitar: "Não, tá valendo aqui se morrer gente aqui tá bom, até um percentual". Pô, então você é gestor de um hospital, aí você está fazendo a gestão de riscos, dos suprimentos do hospital, de medicamentos. Como é que você vai assumir, que considerando o histórico de demanda de determinado medicamento 100 unidades por mês, você vai aceitar comprar 80, ou seja, tu está assumindo deixar de usar aquele medicamento em 20%. Porra, não dá, você tem que negar isso. Então, partindo da premissa da demanda prevista, que também é frágil, pode alterar, como aconteceu no Covid, mas assumindo aí uma normalidade, né, da demanda, você faz uma previsão para negar aquilo ali. Então, pô, se há uma demanda média prevista de 100 leitos sem consumo de remédio tal, conjunto de remédios tais, você não tem que negar a incidência do risco de não haver. Então, você tem que ter aquele estoque ali, talvez até um estoque de segurança. Então, isso é negar, tá? Negar o risco daquilo ali. Por quê? Porque daí o seguro, mediante uma morte, seguro mediante um sinistro, voltando a falar das cargas, né? Se torna mais caro à medida que você não mostra
que está tomando todas as providências para negar, se for essa a tua decisão. Tá bom, gente? E, para finalizar, depois de identificar, classificar, analisar, avaliar e definir qual é o tratamento, você parte para os planos de ação. Ou seja, como é que você vai executar tudo isso, né? Então, você vai fazer todo esse esforço aí que a gente está aqui pormenorizando para entender melhor, de identificação de riscos, de classificação, de análise, de avaliação e de tratamento, para depois você aplicar isso. E aí a gente vai trabalhar isso no nosso glorioso 5W2H. Podem me dizer o que é o 5W2H? Vamos lá. Deixa eu É o deixa eu que escrever, fazer, eu ia comentar. por que fazer, quem vai fazer, ou quem são os responsáveis, o when, de quando, ou durante quanto tempo, o where, que é o local, onde que vai ocorrer aquela ação, aquelas ações, o how é como vai acontecer, e how much, quanto custa. Então, 5W2H é uma forma, um método de organizar um plano de ação, de organizar um projeto até, tá bom? Quer complementar, André? Fica à vontade. Não, eu só ia comentar exatamente isso, o que que era, né? Mas eu não vi que o senhor estava escrevendo ali no chat. Mas Vocês enxergam o que eu escrevo no chat, gente? claro. Tá, não sei, porque daqui a pouco a minha tela é uma, Ah, de sim. vocês é outra. Não. Enxerga sim. Tá bom. Moçada, então vamos encerrar esse primeiro bloco agora de fomento, né, de competências, no caso hoje gestão de riscos, fazer um intervalo, então quando for 11h05, a gente retorna, tá? Para eu apresentar para vocês aí os trabalhos e vocês produzirem. Beleza? Beleza, combinado. Beleza. Então tá. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação para não ficar gravando nada. Só para falar em gravação, já está disponível a gravação de ontem lá no Moodle, tá? No formato do YouTube. Tá o link lá. Por favor, eu peço que vocês testem para ver se tá abrindo, né? Depois vocês me dizem. Então, até daqui a 20 minutos, quando for 11h05, tá bom? Até mais. Moçada, então retomando, após o nosso intervalo, pequeno intervalo, então vamos agora às demandas, né? Ao que o mercado nos demanda em relação a esta temática, a esta competência, que é a gestão de riscos com fins, com vistas a uma melhor securitização da carga, né? E lembrando, tá? Todo esse esforço pontual neste escopo de riscos e seguro tem sempre um objetivo maior, que é o quê? Agregar valor ao nosso transporte, consequentemente, à nossa produtividade. Então, entendam que todo esforço micro, operacional, gerencial que a gente faça, ele tem que ter essa conexão com o macro, ou seja, com aquilo que a empresa espera. Então, eventualmente, a gente se perde quando faz um esforço operacional para reduzir custo, que é normal, legítimo, né? Quando a gente faz um esforço operacional micro, gerencial, para reduzir um prazo de entrega no fornecedor, reduzir um prazo de entrega nossa para nosso cliente. Só que a gente, às vezes, perde a visão do ganho que esses esforços para redução de custos e tempo, por exemplo, têm na conexão de valor que a nossa marca, que o nosso produto se propõe a oferecer para o mercado. Então, aquele posicionamento, né, estratégico, posicionamento competitivo da nossa empresa, dos nossos produtos,
comprem comigo, qual é o apelo, né, da nossa empresa, do nosso produto, da nossa produção? Comprem comigo porque o meu produto, a minha marca oferece soluções em... Então, essa conexão dos soluções em, no que for ou no que forem, com os esforços microoperacionais, tem que haver, que é a ponte, que é o que ontem nós fizemos em relação à embalagem. Então, eu fiz um questionamento geral para vocês, e aí dividi esse geral em operação de duas formas, né? Uma, vocês iam responder ali através das 6 propriedades das embalagens, e outra é como que isso conectava com o valor da empresa, que é isso que importa hoje. Então, hoje nós vamos fazer o mesmo raciocínio. Então, tomem nota aí, por favor, do que eu vou falar agora para a gente trabalhar. Então, eu vou fazer uma pergunta geral, um problema, né, geral a ser resolvido, que vai precisar percorrer 2 caminhos para, de fato, né, ser bem resolvido. Então, qual é o problema geral a ser resolvido? Como melhor fazer a gestão de riscos e seguro de cargas da nossa distribuição. Como fazer uma melhor gestão de riscos e de seguro de cargas da nossa distribuição, do nosso transporte, né? Essa é a pergunta geral, é o problema geral, é o norte, é a diretriz. E lembrando, né, que essa distribuição de transporte de cargas pode ser tanto de nós para clientes nossos, como de fornecedor nosso para nós, enquanto clientes dele. E ambos também, tá bom? Ok, como é que vocês vão operacionalizar essas respostas? 2 colunas. Uma, seguindo aí os passos que a gente trabalhou aqui de gestão de riscos. Então, ou seja, primeiro vocês vão me apresentar um risco que vocês vão eleger, tá? Então, vocês vão eleger um risco para trabalhar. Capec, mas só tem um risco para ser considerado? Não. Na vida real, a gente considera um conjunto de riscos e faz todo esse trabalho aí de classificação, análise, avaliação, tratamento e plano de ação para todos. Mas, para fins de recorte pedagógico, aqui eu não vou poder exigir tudo de vocês. Então, pelo menos para que vocês expressem, né, exercitem e expressem a compreensão da competência da gestão de riscos, eu vou pelo menos pedir um. Agora, quem quiser fazer mais, porque eu já estou dizendo aqui que, na realidade, engloba mais, então, quando você vai fazer análise de risco de um transporte, você não vai fazer somente de um risco, por exemplo, de furto e roubo. Não, você vai fazer de furto e roubo, de questão climática, de questões mecânicas, de questões do RH, né, da preparação, do apoio ao motorista. Você vai fazer toda essa análise de risco para poder melhor conceber o seguro da carga. Só que, pedagogicamente, eu preciso, pelo menos, fazer um recorte para viabilizar, ok? Então, a pergunta geral é aquela. Agora, o que eu preciso que vocês façam passo a passo, né? Sigam os números que estão ali. Então, primeiro, identifiquem um risco. Para isso, vocês vão eleger um do qual vão falar. 2, quero que vocês me classifiquem esse risco, né? Então, a que grupo genérico ele possa pertencer? Para quê? Para que daqui a pouco a gente identifique outros, na vida real, outros riscos que possam pertencer ao mesmo grupo e a gente possa dar um tratamento semelhante a esses riscos de mesmo grupo. Terceiro passo, eu quero que vocês me façam uma análise do risco, ou seja, qual é a probabilidade e qual é o impacto deste risco. Podem seguir a metodologia COSO, ou seja, podem atribuir números aí de 1 a 5, sendo 1 mais baixo e 5 mais alto, tanto para a probabilidade da ocorrência daquele risco, como para o impacto da ocorrência daquele risco. Apesar de eu ter feito aquela crítica, e explico de novo, né, qual é a crítica. Quando é baixo, por que 1 e por que não 2? Ou por que 2 e por que não 1? Quando é alto, por que
5 e não 4, ou por que 4 e não 5. Então, isso aí é complicado, né? Então, tem uma fragilidade aí. Mas, igual, o método é esse, podem seguir. Feito isso, passo 3. Então, o passo 4 é decorrente, é uma análise subsequente, é uma avaliação, né, subsequente, que esse 4 aí eu não vou pedir para vocês fazerem, tá? Então, pode pular. Vamos direto para o tratamento. 5. Esse é o mais importante, tá? Então, vou ser bem claro com vocês. O mais importante de tudo é como que vocês vão tratar o risco. E aí, eu quero que vocês me indiquem. Bom, eu vou mitigar, eu vou manter, vou compartilhar ou vou negar. Então, pelo menos uma ação de tratamento vocês têm que eleger, tá? E aí, para ficar claro esses 5, no 6, o que que eu vou pedir para vocês? Eu não vou pedir o 5W2H todo, não, tá? Eu vou pedir 2W1H. E 2W... Ih, peraí, escrevi errado. Foi mal, peraí. Eu escrevi 2H. 2W e 1H. Meu Deus, eu escrevi um arroba, esquece o arroba. O que é o 2W e 1H? É o que fazer, que é o what to do, por que fazer, e o 1H vai ser o how. Eu não vou pedir o how much, tá? Porque daí vocês vão ter que orçar, não é o caso agora. Então, 2W e 1H. What to do, why to do, é o que fazer e por que fazer, e 1H é como isso vai ser feito. Ou seja, o número 5, né? Então, vocês vão ali eleger uma ação de tratamento, não importa qual, o que importa é esses 2W e 1H. Então, vocês vão me dizer ali o que que vão fazer. O que que é mitigar? Mitigar vai ser o quê? Eu quero saber a explicação, né? O porquê mitigar. Estou dando exemplo se for mitigar a escolha, tá? Pode ser para qualquer um. Por que mitigar? E aí é que vem aqui aquela argumentação que ontem eu expliquei para vocês, diferenciando problema de justificativa. Aqui esse why, esse porquê, é justificativa. Ah, vamos mitigar porque mitigando a gente pode chegar a tal ponto. Entende? E o how nada mais é do que uma descrição de como isso vai acontecer. Tá bom? Beleza, gente? Esse é o trabalho em função de gestão de riscos. Ficou claro para vocês? Vocês entenderam? Como fazer? Ah, vou escrever isso numa planilha, vou escrever isso num texto, vou fazer uma apresentação. Gente, a entrega de vocês vai se dar de duas maneiras. Uma, no dia. Deixa eu ver aqui só um minuto. Qual é o dia do nosso último encontro? No dia 11 de novembro, que é no sábado, ou seja, sem ser o final de semana. A gente vai pular 2 finais de semana, tá? Então, temos o final de semana que vem, que é 27, 28 e 29. Temos o outro, que é do feriado, ali entre o feriado, que é 3, 4 e 5. E aí, no próximo, 10 e 11, que é sexta e sábado, né? Aí, no dia 11, que é no sábado de manhã, vocês vão apresentar, verbalizando, aqui, apresentando, e vão me postar. Eu vou criar um link para postagem do material que vocês estão, ao longo das aulas, construindo, né? Obviamente, vocês não vão fazer tudo de cabeça, né? Como fazer isso? Não vou amarrar. Vai da criatividade empreendedora de vocês, tá certo? O que importa é vocês darem soluções para esses problemas, atendendo aos quesitos pontuais que eu estou detalhando, tá bom? Beleza, gente? Tá bem. Beleza? Mais uma vez, eu São espero que... são duas atividades, professor. É essa aqui de agora e aquela que tu já tinha comentado desde a primeira semana, né? São duas Qual, atividades, ou é a mesma, só tá, agora qual, tá numa etapa mais para frente. qual atividade da primeira semana que você se refere, Gabriele? Eu tinha anotado uma aqui que a gente tem que fazer aquela questão de seletividade versus volume, estrutura, porta-pallet, pessoas e equipamentos. Na Eu já verdade, tinha visto Gabriele, anotada é, também. é tudo isso, todas as aulas. Então, a gente está hoje na quarta aula, tá?
Todas as aulas, conforme eu expliquei para vocês desde o início, a gente vai produzir competências, produzir conhecimento e tem que aplicar. Então, a cada aula, a gente está fazendo esse trabalho, eu venho, apresento, converso, explico e tal, e no final, como agora, hoje nós fizemos isso também, né? Ontem também, e agora na segunda parte eu passo para vocês o bloco de tarefas que vocês têm que produzir. Então, a toda aula, vocês estão tendo bloco de tarefas. Ou seja, a Uhum. entrega final, lá no dia 11 de novembro, a entrega apresentada e depositada, né, no link que eu vou criar, é o acúmulo disso tudo. Hum, Entendi. É uma só, basicamente, então, só que daí cada etapa Sim, conforme o conteúdo. somada por todas Entendi. essas parcelas. Então, hoje, vocês têm mais um, vamos dizer assim, um quinto, serão 5 atividades. Então, hoje tem um quinto dela que é de riscos. Ontem teve outro, um quinto, que foi de armazenamento. Aí, voltando para trás, tem os outros. Um quinto não. Um quinto, porque ainda tem a quinta aula, né? Ainda estamos na quarta hoje, mas eu já estou contando com a próxima aula do dia 10, né? Que a gente ainda vai ter coisa para fazer. Assim, ó, raciocinando que o dia 10, que é a nossa penúltima aula de produção de conteúdo, na verdade vai ser a última de produção, né? Porque a dia 11 vai ser a de apresentação das soluções. Como a do dia 10 vai ficar meio em cima, né? O que eu for passar para vocês é pequeno. Então, o que vocês vão ter que produzir é algo pequeno, porque daí vai ficar muito apertado do 10 para o dia 11. Então, de hoje para lá, vocês têm ainda 2 semanas, tem bastante tempo. Claro que eu sei que vocês não vivem só em função disso, né? Mas de hoje para lá, de hoje até o dia 10 de novembro, vocês têm bastante tempo. No dia 10, eu vou trabalhar com vocês ainda alguns quesitos, mas eu já dimensionei, já organizei para que isso seja bem pequeno, de maneira que na própria aula vocês consigam resolver. Agora, o que eu aconselho vocês? Que não deixem para a última hora produzir ali no dia 10, de 10 para 11, né? Porque no dia 11 de manhã, sábado, já vão ter que estar tudo pronto, alguma coisa que agora vocês já sabem, né? Então vocês até hoje já sabem o que tem que produzir desde o primeiro dia de aula, incluindo com a de hoje, tá? Mas no dia 10 eu vou dar pouca coisa para vocês ali, só para a gente arrematar, tá bom? Não se preocupem. Beleza? Beleza. Temos muito trabalho, tá, gente? Então, assim, ó, fazendo aqui já um balanço, já que a gente vai ficar um bom tempo sem se ver, pelo menos aqui de maneira síncrona, né? Nós temos bastante trabalho, vocês têm bastante trabalho por fazer, mas acreditem, o dimensionamento, né, do que eu, como professor responsável pela disciplina, pensou, permite vocês, ao desenvolverem essas soluções, como hoje, como ontem, né, estou colocando aí para vocês, permitem vocês desenvolverem as competências necessárias para fazer uma melhor gestão do armazenamento, distribuição e transporte. É claro que a gente poderia tratar de outras questões, ou até destas mesmas que a gente já está tratando, de maneira mais aprofundada. Poderíamos, mas fiquem bem certos, bem seguros de que, aproveitando o trocadilho do seguro de carga, fiquem bem seguros que o quanto nós estamos abordando em termos de escopo, abrangência e profundidade, permite vocês entregarem projetos reais no dia a dia de vocês. Ou seja, vocês poderão, ao final dessa nossa disciplina, chegar na empresa de vocês e com um 5W2H bem bonitinho, bem organizado, ó, diretor, ó, diretora, ó. Aí, falei da diretora, a Jennifer já fica animada, hein? Ó, dono da empresa, ó, conselho, ó, dona, sei lá, quem manda, né? Apresentando aqui um projeto para inovação e melhoria de qualquer área, de todas ou de alguma em pontual. Então, tenho de novo, né, com o trocadilho do assunto de hoje, seguro de carga, tenho essa segurança, essa tranquilidade de que vocês estão produzindo algo baseado na vida real. Não estou vindo aqui trazer nada que seja do tio Capec, professor que fica lá só cobrando questões meramente teóricas. Não, isso aqui é uma pós-graduação, nível MBA, tá? Então, o sarrafo, né, é um pouco alto, por isso que vocês têm bastante trabalho, mas vocês têm condições certamente de entregar, tá bom?
vocês contem comigo. Veja, ainda temos aí o final do tempo de hoje. Vou deixar vocês trabalharem dentro daquela mesma lógica de liberdade de vocês, né, fazerem como quiserem, se quiserem ficar aqui online ou não. Eu vou ficar aqui até o último aluno estar online. Essa aula, assim como todas, vai ser baixada, gravada no YouTube e disponível para vocês lá. E vocês contem comigo de maneira assíncrona, né? Ou seja, não vamos ter encontros marcados, mas daqui até o dia 10 de novembro, 2 semanas, vocês podem me mandar e-mail. Então, eu reforço meu e-mail aqui, capec74@gmail.com, e vocês têm também a disponibilidade do meu telefone, 51998988589, para qualquer coisa me mandar mensagem. Isso não só para a nossa disciplina aqui pontual, nosso trabalho aqui pontual do curso, mas como para a vida mercadológica, né, gente? Então, tenham em mim aí um parceiro para trabalho, tá certo? Alguma dúvida, então, em relação ao que tem que produzir, ou é só mãos à obra? Mãos Não, à obra, eu acho. dúvida. Então, mãos à obra. Então tá, gente, eu vou tirar minha tela daqui, vou parar a gravação, vou tirar meu áudio, mas vou continuar aqui atento à assistência para vocês, tá bom? Então, próximo encontro, caso ninguém fale mais nada, um grande abraço, até dia 10, de maneira síncrona. Bom trabalho. Manter. Só Voltei a que esse gravar, desculpa. não, bem tranquilo. Só que esse manter, né, ele diz respeito ao quê? A gente continuar fazendo mesmo sabendo que contém um risco. É mais ou menos isso? Não, é manter o nível do risco, assumindo um nível de risco. Então, por exemplo, você quer me dar o exemplo teu que você está raciocinando, já para eu falar Sim, em cima não, dele? pode ser. Já está bem encaminhado. Eu coloquei que a identificação do meu risco foi uma queda de barreira na estrada, tá? Tá. Então, o que que acontece? Tendo essa queda de barreira, que é uma classificação dela, um interpérie climático, né? A análise do risco, eu botei que nessa rota, né, devido a diversos casos de queda de barreira na estrada e atual previsão de tempo com vários temporais, na região da entrega, a probabilidade é de 3 e o impacto é a não entrega, que é um 5, né? Pode ser que normalmente está caindo barreira naquela região, e aí, como a gente vai passar por lá, pode ser que caia, né? Então, o tratamento, o que que eu tinha colocado? Que era um manter a rota e ter um plano de ação caso o risco se torne real. Perfeito. O manter é o seguinte, é você assumir aquele nível de probabilidade de Isso. impacto e, Aham. na hora de fazer o plano de ação, é como tu vai Sim, lidar com sim. isso, Ah, então tá né? certo. Então é isso aí mesmo. Não, bem Tá? tranquilo. Então, assim, você manter um risco não quer dizer que você goste daquele risco. Ninguém deseja isso, né? Que caia Uhum. barreira, que aconteça qualquer risco aí que vocês possam falar. Mas vocês entenderam que para mitigar, para negar, mitigar, reduzir ou negar zerando, tem um custo. Então, por É. exemplo, nesse caso aí, Cristiano, eu poderia, né, dizer aqui, ó, assumindo o risco de queda de barreira, você poderia fazer um plano B, de Uma outra apoio, rota. outra rota. Eu ia exagerar, olha o exagero que eu ia botar aqui. Você poderia fazer um plano B de apoio aerotransportável. Ah, Ou não, daí seja, não. aciona um helicóptero para vir pegar a carga. Sim, É entendi. possível. Isso é Claro. super execuível. O que é Uhum. o problema disso? Ah, com certeza, né? Financeiro. Não, mas bem tranquilo. Mas era essa a minha dúvida mesmo, era nesse manter ali. Então tá, Tá, bem tranquilo. Vamos terminando aqui. tá bom. Muito bom. Legal. Valeu, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Tá, vou parar aqui a gravação.